Pois bem, meninos, bom dia quem foi chegando aí, sejam todos bem-vindos. A gente vai continuar com a nossa viagem pela África, né? Sentem, apertem os cintos. Vamos continuar com a nossa viagem pelo continente africano por meio de escritores, né? Por meio de textos. Pois bem, eu pedi aquela atividade para vocês durante a semana para que vocês pesquisassem, para que a gente tivesse outros exemplos, para que vocês se reconhecessem nos textos também, né, como a gente estava falando aqui. Então, olha só, a atividade ela encerra hoje, né? Sexta-feira ela encerra hoje. O que eu pedi? Eu pedi que você pesquisasse e anotasse um que você tivesse gostado. Normalmente, a gente, se ficar muito baixo, Júlia, experimenta sair e entrar de novo, tá? Se tiver baixo para outras pessoas também, aí você sempre experimenta isso, sai e volta de novo que costuma melhorar, tá bom? Então, gente, não precisava ser poema, tá? Quando eu pedi para vocês pesquisarem, a intenção é conhecer outros escritores, além daqueles que a apostila trouxe, além do que eu tinha mostrado, né, para vocês na aula anterior, conhecer outros escritores. Mas não tem uma regra assim, eu quero que seja poema. Não. Achou um poema, achou um conto, achou uma crônica, não importa. É aquele que você leu e que você gostou, tá? Muita coisa sobre Mia Couto. Interessante, a gente vai falar um pouquinho mais de Mia Couto, então eu volto. Vou falar desse comentário seu daqui a pouco, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho mais de Mia Couto e eu vou dizer por que se acha tanto dele. E outros que vocês achassem, outros também, assim, tipo, a partir de Mia Couto, vamos pesquisar outros, de outros lugares, porque são muitos, né? São muitos. Um parênteses aqui, abri uma janelinha aqui na conversa. A nossa aula vai ficar marcada sexta-feira, 11 horas. Só que ela vai acontecer em semanas alternadas. Não vai ser toda sexta-feira, certo? Vai ser em semana alternada. E no intervalo de uma live para outra, eu vou mandar para vocês videoaulas que eu vou gravar. Então, por exemplo, essa semana a gente tem a live de hoje. Semana que vem não tem. Semana que vem nós não temos esse encontro. Eu vou disponibilizar para vocês uma videoaula que vocês vão poder assistir na hora que bem entenderem. Aí daqui a 2 semanas a gente tem de novo. Então vai ser assim, intercalado, tá certo? Uma semana sim, uma semana não. E na semana não, tem uma videoaula. De qualquer forma, toda semana que tiver a live, eu posto mensagem para vocês lembrando, porque eu sei que é muita coisa, é muita live, enfim, muita coisa. Eu sempre vou mandar mensagem, tá certo? Lembrando vocês disso, ok? Em relação à aula, alguma dúvida? Em relação à atividade, se alguém não conseguiu fazer alguma questão ou se quer perguntar algo da atividade, deixa para o final da aula, tá? Para a gente manter um foco e não confundir a cabeça do povo. Aí, quem tiver dúvida, depois que a gente encerrar a aula, a pessoa me pergunta, certo? Pois bem, estejam aí com a apostila. Eu não vou ampliar tudo aqui não, gente. Vocês vão ficar vendo as abas aí, porque quando amplia ele fica mais lento. Para carregar, fica mais lento. Mas vocês estão com a apostila também. Então, é tranquilo, página 60. Mas, antes da apostila, eu queria saber de vocês, assim, dos textos que encontraram. Alguns alunos entraram em contato comigo que estavam com dificuldade de encontrar os textos e eu mandei alguns links para pesquisar. A coisa louca que acontece assim em relação à literatura africana, gente, é o seguinte: não é que ela passou a ser produzida recentemente. Ela se tornou mais conhecida aqui pra gente recentemente. E foi até interessante contar uma historinha aqui para vocês. Essa semana, deve ter uns 2 ou 3 dias,
uma amiga minha que não é professora, não é da área de literatura ou de linguística, nada disso, ela me mandou uma mensagem que estava lendo um livro e que tinha lembrado de mim, e que ela estava gostando muito do livro. E ela falou assim, é um livro de um autor africano. Aí ela, nossa, eu nunca pensei assim, nunca tinha passado pela minha cabeça ler um autor africano e principalmente gostar tanto da leitura. E por que ela lembrou de mim? Porque a gente sempre conversava muito sobre literatura, né? Ela lê bastante, não é da área de educação, felizmente lê bastante, né? E aí eu falei assim, ah, que bom e que coincidência, assim, eu estou trabalhando literatura africana com os meus alunos do 9º ano. Vou falar com eles de que você está lendo e que você está gostando. Aí ela falou bem assim, nossa, literatura africana na escola, na minha época não tinha isso, quem me dera ter estudado sobre isso na época da escola. E realmente, porque não tinha. Eu não tive literatura africana na época em que eu estava na escola. Isso é algo muito recente. É inclusive como uma das determinações do governo, né, das leis que se estude sobre isso, assim como a literatura indígena. Vocês tiveram a poética indígena no 8º ano. Né? Eu estou trabalhando a poética indígena com o 8º esse ano, enquanto trabalho a literatura africana com vocês. Então é algo bem recente. E o que é interessante disso? Assim, poxa, que bom, né, que a gente tem visto outros elementos além da literatura europeia, além da literatura americana, que normalmente se vê mais, e, e de pensar assim, eu preciso deixar o restante de lado? Não, ampliar conhecimento não significa deixar conhecimento de lado. Eu posso continuar lendo autores brasileiros, autores europeus e acrescentar aí autores africanos também, né? Então, e, e de repente despertar, porque a gente vê assim, poxa, ele está falando uma coisa que tem a ver com o que eu penso. E mostra pra gente que a literatura não é algo distante da nossa realidade, é uma maneira de enxergar o mundo. E aí, destes autores africanos, porque o Miyakoto é um homem, acho que eu vi alguém comentando ali em cima, e realmente muita gente se refere a, a ele como mulher, mas é o Miyakoto. O Miyakoto, olha só, eu vou ler o quadrinho e depois eu faço o comentário sobre ele. Na página 60, do lado da questão 9, tem um quadrinho que vai falar do Miyakoto. É outra pessoa, né, o José Castelo, falando sobre ele. Para Miyakoto, a poesia é uma espécie de chave com a qual abrimos nossos próprios corpos. Na verdade, só estão presos os que não entram em contato com esse cárcere íntimo, com essa prisão íntima. Paradoxo insuportável. Aceitar a prisão, os limites, aceitar nossos limites, aceitar que nós temos, é a verdadeira libertação. Paradoxo é essas situações opostas. Então, eu só vou conseguir a minha libertação quando eu aceito que eu estou preso, né? Desenhar essa prisão com palavras, moldá-la com a forma dos versos. Duda, eu amo Miyakoto também, eu te entendo, porque eu amo, adoro as coisas que ele diz, adoro a maneira dele enxergar o mundo. E olha uma curiosidade, assim, eu tinha comentado sobre isso na aula anterior, o Miyakoto, ele é biólogo, né? Ele trabalhava como biólogo e trabalhava dando aula de biologia. Aí o Miyakoto, ele deu uma entrevista em que ele contou o seguinte, como que começou essa história dele com a literatura. Ele, como biólogo, viajava muito pelo país, fazendo as pesquisas. Estou retomando que eu falei isso para vocês na aula anterior. E aí, sempre muito curioso, né, de chegar num lugar a trabalho como biólogo e ouvir as histórias das pessoas. Né, ser curioso pelas histórias das pessoas. E ouvindo essas histórias, despertou nele a, a vontade de recontar, né? Poxa,
uma história linda dessa, uma percepção de mundo linda dessa, não pode ficar fechada aqui. E começou a escrever. Então, ele é, hoje, o autor africano de maior reconhecimento no Brasil, mais conhecido no Brasil. Ele, inclusive, vem com uma certa frequência ao Brasil. Agora não, nem em época de pandemia não, mas ele vem com uma certa frequência. Além dele, mais conhecida também a Chimamanda, que não está na apostila, mas eu trouxe para vocês na aula anterior também um texto dela. Inclusive, se tiverem interesse, a Amazon, a editora Amazon, ela disponibiliza uma série de livros para você baixar, de e-books para você baixar. E eu achava, de verdade, gente, eu achava que era o maior caô, quando falava assim, não sei quantos mil livros na Saraiva, não sei quantos mil livros na Amazon para você baixar. Eu achava, não, acredito nisso não. Mas é sério, eu consegui e eu baixei vários, e baixei inclusive da Chimamanda. Então tem livro disponível dela para ser baixado na Amazon. Amazon, vou colocar aqui. Tem. Ai, meu Deus, mandei privado. Quem lá? Perdão. Pra todo mundo. Conferir uma coisinha aqui. Da editora. E aí, quando eu pedi a vocês. Amazon, tá? Quando. Foi pra todo mundo agora. Vou falar aqui. Então, antes da gente ir aqui para a questão 9, do que vocês pesquisaram, a Eduarda aí, que amou mesmo o Miyakoto, tem algum próximo aí do que vocês anotaram? Vocês têm algum próximo aí para poder ler pra gente? Fazer meio um clube. Leia então. Do Miyakoto, né? O seu. Você tá empolgada com ele. Eu adoro. O meu é minha conta. Olha, para ser sincera, eu achei todas interessantes, mas o que eu gostei mais foi, nossa, eu gostei muito, foi a da saudade e do espelho, né, que eu até salvei para mim ler, que eu vou ler para você agora. Pra Esse gente. que em mim envelhece, assumou o espelho a tentar mostrar que eu sou, os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem. Deixaram-me a sós, perplexo com o meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz, com que nos vemos. Quando eu li esse texto, eu falei assim, meu Deus, esse texto é para mim o quê? É uma indireta? Quem é Aí eu esse peguei homem e que falei, sabe essas coisas a meu respeito, né? aí eu peguei e falei assim, não, eu tenho que salvar isso. Eu salvei 10 textos para mim. 10 textos para mim. E quando eu pesquisei ela e vi, porque eu ia fazer o trabalho sobre a minha culto, né? Mas aí depois que eu achei a outra autora, O Miyakoto. e eu vou falar que é a Noêmia, a outra que eu achei bem interessante, a Noêmia, né? Que, nossa, eu achei ela também demais, mas a que mais me identifiquei mesmo foi a minha culto, né? Porque, meu Deus, O Mia. O Miyakoto. nossa, foi incrível. Porque assim, eu não sou fã de ler, porque eu me estresso bastante lendo. Porque às vezes eu fico lendo e fico estressada, porque eu acho que eu sou imperativa. Hum, Aí, eu odeio ficar parada. hum. Odeio ficar parada. Mas quando eu vi essa Mia, eu falei assim, gente, o que é isso? Eu li na hora. Li todos os textos dela, pra ter Ele, ô noção. mulher. Li a Ela tá me ouvindo, saudade. Eu gente? achei. Li a saudade. Li muito. Ah, aqui, você tá me ouvindo? Tô. O Miyakoto é um homem. Ai, mas pelo amor de Deus, tanto faz. O importante é o que ele diz, né? Sim. Mas tem a Noêmia, professor,
Ela é quase parecida com a Mia Couto. Ela insiste em falar, Mia Couto, gente, ela insiste. Ah, porque ela é demais, ele é demais. Você viu a foto dele? Vi, Você viu que ele é um homem, né? Deus me livre, mas tudo bem. Deus me E livre! agora? É, professora, pelo amor de Deus. Não! Ai, Credo. ai, adolescentes. Pois bem, da Noêmia tem algum que você quer ler? Credo. Ah, tem. Eu vou ler pra você. Mas é por causa que os textos já são bem grandes. Lê um trecho. Amanda, tá acontecendo que eu quero que vocês leem trechos do texto que vocês escolheram. Quem quiser ler, tá? Eu vou ler só o comecinho Hum, para não gastar muito tempo, porque ele é um pouquinho grande. tá. Deixa eu procurar. Ah, tá. Eu vou colocar aqui. Esse aqui é da Noemi, que eu vou ler agora. Sangue negro. Bates e me ameaças, agora que levantei minha cabeça esclarecida, e gritei, basta. Condenas-me à escuridão eterna, agora que minha alma de África se iluminou. Descobriu-me o ludro e gritei 1000 vezes, gritei, basta. Armas-me grandes e queres crucificar-me. Agora que rasguei a venda cor-de-rosa e gritei, basta. Forte, né? Sim, Bem forte, bem bonito. Aquele tipo que mexe lá, se você lê, mexe lá no estômago, né? sim. Por isso que logo quando foi até pra Lara que você mandou uns links, que ela até mandou Uhum. pra gente. Aí eu Eu pedi. nem cheguei a apertar, porque como eu já tinha visto bastante texto sobre a Noemi, sobre Minha Couto, eu deixei de lado, mas qualquer tempo eu vejo e aperto. Sim, e uma coisa interessante, ó, gente, serve pra ela e serve pra todos vocês. Quando ela fala assim, ah, eu nunca li muito porque assim, eu sou hiperativa, eu não consigo parar. Isso é uma questão, Sim. o parar é uma questão de encontrar aquilo que você gosta, sabe? Uhum. Por mais hiperativo que você seja, você vai encontrar algo que vai te fazer parar. E quando você tem interesse numa coisa, você para, né? Quando você tá gostando de um, de um filme, de uma série, você para. A literatura é Sim. isso, é encontrar aquilo que faz você parar. Só que para isso a gente não pode desistir no primeiro. Foi sempre porque eu não sou muito fã de ler. Mas depois que eu vi esses poemas africanos, eu me identifiquei bastante. Tô até lendo. Daqui a pouco vai participar do Clube do Livro. Tá bom. Mas é por causa que se eu for ir lá nesse clube do livro, que eu vou ficar apoiando, porque. Não vai, você vai ver que delícia que é. É uma Mas é delícia. porque se, Fabrícia, se... Oi, Fabrícia, bom dia, linda. desculpa eu interromper, mas eu estou apaixonada pelas colocações da Eduarda. Lindo, não Que tá? graça. Eu. Gente, que gracinha, né, Fabrícia? Lindo, lindo. Olha, é incrível, é incrível. Mesmo ela tendo colocado a autora aí como mulher, mas tudo é válido. Ela está dizendo que agora ela está se interessando pela leitura, se identificou com a literatura africana. Ó, Eduardo, estou apaixonada, tá, meu amor? Deus te abençoe. Lindo demais. Amém. Obrigada, Tá Xelira. bom, meu amor? Beijo, tchau. Desculpa, Fabrício. Nossa, imagina. Bem-vinda. Não, e é isso mesmo, assim. É por isso que eu acho, gente, que a gente tem que dar esse espaço para a literatura e não falar assim, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É igual quando a mãe fala assim, ah, não gosta de jiló, você nunca ter comido. E não gosta da... Não, você tem que experimentar, tá? E não significa, também não vou dizer assim, ah, você vai amar todos os textos que você lê. Não, né? Mas dá a oportunidade e enxergar assim, quando eu me vejo ali, né? É, sim, aí vou fazer um comentário aqui que tá vindo no privado, falando sobre Castro Alves. É super interessante comentar isso, tá? O,
Lucas me mandou no privado, mas Lucas, eu vou falar porque é muito interessante a sua colocação. Então eu vou expor para todo mundo, tá bom? Porque, lógico, a gente tem o Castro Alves, que escrevia também. Nós temos muitos autores na literatura brasileira que escreveram sobre a questão dos negros e a questão do escravizamento. A questão é o seguinte, gente, quando a gente fala da literatura africana, da poética africana, nós estamos falando sobre autores que nasceram na África. É essa a diferença aqui agora, tá? Então, assim, não que um seja melhor do que o outro, não. São diferentes. Mas é igual, por exemplo, estudando a poética indígena, a gente tem muitos autores na literatura brasileira que falam sobre os índios. A gente tem um período literário, uma geração do período literário, que é o romantismo, que é a geração indianista, que falava sobre os índios. Então, a gente tem Iracema, né? A gente tem o Gonçalves Dias, que falava sempre da questão indígena, mas não eram índios falando. Tá? Era o branco falando sobre o índio. O Castro Alves, por mais que tenha descendência, ele não era africano. Então, a questão aqui, talvez seja interessante para deixar isso claro. A poética, a literatura africana que nós estamos estudando agora, ela é produzida por africanos. Tá certo? Ela é produzida por africanos. Tá certo? O Mia é moçambicano, então quando vocês pegarem a biografia dos autores, vocês vão ver moçambicano, nigeriano, vocês vão ver que eles são africanos, ok? Mais alguém quer ler algum? Virou um sarau literário. Acredito que um ótimo jeito de começar a ler é começar lendo poemas. Sim, de preferência em voz alta. Muda, não muda? Muda tudo, Mari. É outra coisa, né? Você enxerga o poema de uma outra maneira. É lindo. Maria Eduarda, vai ler? Oi, Oi? então, eu também, nossa, igual a Eduardo, eu tô apaixonada por esse cara. Entendo. Assim, desde pequenininha, a minha mãe empurrava um monte de livro pra cima de mim. Só que eu nunca gostei de ler, né? Aí chega que quando eu era da escola pública, uma amiga minha lia as coisas pra mim. Eu não lia, não, falava pra ela ler e aí eu respondia, tanto que eu não gostava. Aí o que acontece? Eu fui pesquisar, né, sobre os escritores da literatura africana e fui ver sobre Mia Couto. Gente, eu tô apaixonada. Eu vi uma aqui, peraí, vou ler aqui pra você. É o trechinho, porque ela é um pouquinho grande também. Uhum. É A Chuva Pasmada. Durante todo o dia, o chuvilho se manteve como um cacimbo sonolento e espesso. As gotas não se despenhavam, não soprava nem mais da pequena brisa. A vizinha trocou visitas, os homens fecharam conversa nos pátios, as mulheres se enclusaram, ninguém se recordava de tal acontecimento. Poderíamos estar sofrendo uma maldição? A indecisão da chuva. Tá. Que houve um desfecho para aquela chuva. Isso esperávamos com ansiedade. Nesse aguardo, eu me distraía olhando os milhares de arco-íris que luziavam toda a volta. Nunca nenhum céu tinha multiplicado em tantas cores. Minha mãe dizia que a chuva é uma mulher, uma dessas viúvas de vaidade envergonhada, que tem um vestido de 7 cores, mas só veste nos dias que sai com o sol. Que lindo, né? Não é Eu lindo adorei, demais? principalmente essa coisa da mãe do menino aqui, que fala sobre uma fábrica que chegou lá e aí fez com que a chuva mudasse, não caísse mais, e eles começaram a ficar sem água e acontecendo um monte de coisa, só que aí eu não consegui ler o resto porque tá no Google, né? Aí tem que baixar e tal ainda. Tá, e aí veja uma coisa nesse texto aí. Você enxerga aí ó, uma coisa que é muito comum na nossa vida, né? A questão da fábrica chegar, a poluição e mudar tudo e mudar a natureza. Quantas vezes a gente já viu isso, né? E só que você enxerga isso, ele descreve, ele podia falar assim, olha, na minha cidade chegou
uma fábrica e até a chuva mudou. Mas não, né? Ele fala isso de uma maneira poética. E olha como a gente encontra aí, nesse texto, o professor de biologia, né? Sim. A gente enxerga o professor de biologia ali dentro da literatura, porque, na verdade, gente, a escola divide, né? Você tem aula de física, de química, de biologia, de matemática, mas no mundo não. No mundo tá tudo junto e a literatura vem e faz isso, coloca tudo num caldeirão e mistura tudo e sai uma receita pronta com tudo misturado. Lindo esse poema que você acabou de ler. Quer falar mais um pouquinho? Durante esse poema também, ele faz comparações com o que está acontecendo. Tipo, essa do arco-íris, que fez a viúva, também falou, tem uma parte que fala bem assim: estremecemos aflitos. A chuva tinha perdido o caminho. Acontecia à água o que sucede aos bêbados. Esquecia-se de seu destino. Um bêbado pode ser amparado, mas quem poderia ensinar a chuva a retomar os seus lineares carreirinhos? Tipo, como é que o cara vai pensar nos bêbados? Eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Mas a literatura faz isso, assim, faz a gente sair do óbvio, né? A gente tem muito o hábito de ficar no óbvio, no superficial, ali no que está na frente. E a literatura vai fazer a gente mergulhar. Então, assim, as coisas não são só aquilo que a gente tá olhando. A gente vai além, né? E ler desperta isso na gente também, tá? Ler desperta isso. A Amanda ia ler. Aí depois da Amanda, se a Eduarda quiser ler o que ela falou, demora, dá tempo. Assim, já foi por água abaixo o que eu tinha pensado para vocês, mas é porque tá funcionando muito, tá tudo lindo e. Então, Amanda, Ei, professora, tá conseguindo me escutar bem? muito bem. Ok. Eu fugi um pouquinho desse aspecto de natureza da África, assim, vendo o aspecto do que tem da África, e busquei mais pela pele, assim, da cor da pele deles, né? Eu achei um texto muito lindo que se chama O Pequeno Príncipe Preto. Tá, olha só um comentário antes de você começar a ler. O fugir aqui é perfeito, justamente para a gente ver que tem outras possibilidades, né? Sim. Isso. Vai lá. Ele é do Marcelo Serralva. Ele é assim: o pequeno príncipe chegou, montado em seu cavalo preto. Preto também era sua cor, cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou, pois nas histórias que ouvimos, os príncipes têm outra cor, não a cor deste menino. Ao que o príncipe respondeu: do lugar de onde veio os reis, as rainhas, todo o reino, tem tanta gente pretinha. Vou procurar uma princesa e fazer dela rainha, para um dia as histórias possam ter cor diferente, uma cor que também é bela, uma cor que traduza a gente. Lindo, né? Lindo, que não só é, pela natureza, assim, mas também pela cor, que hoje em dia tem muita gente defendendo também a raça negra, mas ainda existe muito preconceito nas pessoas também. E lá é uma predominância muito rica em pessoas pretas, assim, eu acho lindo. Sim, e de pensar assim que todas aquelas pessoas elas vão para a escola e quando pegam o livro para ler, elas encontram personagens que não tem nada a ver com elas, É só pessoas brancas. né? Porque a gente fala assim, você vai gostar de ler quando você se reconhecer, quando você se enxergar ali na obra. Como ele vai se reconhecer, né? Como ele vai se reconhecer? Então, o interessante dessa visibilidade que a literatura africana tem ganhado é muito isso, da gente perceber, gente, tá? Eu tenho a obra O Pequeno Príncipe lá, Lourinho, tal, um grande sucesso, mas eu não tenho só isso, né? Às vezes não é Uhum. deixar de lado o que já está aí, não é eliminar o que está aí, mas a gente pode ampliar, né? A gente pode trazer mais coisas, o mundo cabe mais, Sim, cabe muito mais. Lindíssimo esse texto aí, lindíssimo. obrigada. Professora, Oi.
O que eu achei mais interessante aí, que a Amanda, eu acho que foi a Amanda que leu, foi que, tipo, quebra um paradigma, né? Sobre. É bom você ler coisas que falam completamente o contrário do que você já conhece. Você tem uma ampliação assim, do saber mesmo, assim, uma melhor aceitação das pessoas pelo que está acontecendo, o que é de verdade na vida real, assim, os príncipes da vida real. Isso ainda, olha, eu vou aproveitar a sua fala. Como professora de redação, até eu vou falar em relação aos seus textos. A gente se constrói e a gente amplia o nosso conhecimento, às vezes, ou grande parte das vezes, muito mais lendo algo totalmente diferente do que a gente está acostumado, do que a gente pensa, do que a gente gosta, do que quando a gente lê aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já pensa. E ler o diferente não significa que eu vou ter que concordar, gente. Entendeu? Assim, eu posso ler uma obra de alguém que pensa completamente diferente de mim e não concordar com uma palavra sequer, mas entender que existem opiniões contrárias e pensar assim, por que que é contrário? Por que que é contrário? Sabe, quando a gente pensa a questão africana, vocês provavelmente assim, ou estudaram mais a fundo ou ouviram falar pelo menos do apartheid, né, a separação na África do Sul. O apartheid, na lei, ele foi extinto, mas na prática não, sabe? Na prática ainda tem uma divisão muito grande, que de certa maneira a gente vê muito no Brasil também, né, guardadas as proporções, mas a gente vê sim no Brasil também. Então, se eu ficar lendo o mesmo tipo de livro sempre, eu vou ter a mesma opinião sobre as coisas sempre. E às vezes, quando eu leio o contrário, eu leio um texto contrário, eu mudo a minha opinião. Ou às vezes eu reforço a minha opinião, né? Mas eu preciso ter conhecimento de que existem mundos diferentes. E vamos combinar assim, a África, ela é muito extensa, o continente é muito extenso, países são enormes e os países têm contrastes, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem alguns países super desenvolvidos, que no trecho da apostila a gente tem países lá super desenvolvidos, com pesquisas científicas super desenvolvidas. A África do Sul, por exemplo, que tem pesquisa, a universidade é forte, tem diversos ganhadores. A gente tem alguns países que não tem desenvolvimento quase que nenhum, né? Quando eu falo ler o contrário, ler algo que seja diferente daquilo que você pensa. Tá? Não precisa ser um livro, um comentário de alguém. Betina, é como se fosse assim, digamos que eu e você a gente esteja conversando, aí você começa a falar alguma coisa que eu sei que eu discordo de você, fala, não vou nem ouvir. Não, é contrário, que você pensa é contrário de mim, então aí mesmo que eu vou ouvir e tentar entender por que existe uma opinião que seja contrária da minha. Será que é porque eu estou errada? Ou não? Ou eu posso ouvir a opinião contrária e falar bem assim, não, eu continuo não concordando com você, eu continuo com o meu ponto de vista, tá? Ler mangá também, eu acho que lê tudo, gente. Acho que lê tudo, tá? Sim, Pode deixar aí. o Manuel de Barros, inclusive, ele tá aqui na apostila de vocês, ele tá mais abaixo, e não é africano, e a apostila colocou justamente para isso, assim, porque também faz a gente ver coisas por um outro ângulo, tá? Ele tá aqui abaixo tem, vou passar porque já ele chegou. Aqui, o Manuel. Página 62 tem ele aqui. Manuel Venceslau Leite de Barros. Gente, eu sou Leite de Barros, olha só, mas não sou parente dele. Coincidência, né? Queria ter o sobrenome e a genialidade. A genialidade dele também. Professora, Pode falar. quando eu comecei a ler, né,
os poemas africanos, né? Eu lembrei logo no começo do ano, quando a gente estava na apostila 1 ainda, quando foi o primeiro capítulo que você falando daquele, eu esqueci o nome do autor agora para te falar, que o homem vivia no barco, né? Vivia no barco para ele, ele vivia navegando, e com o passar do tempo, ele foi colocando as filhas dele para navegar dentro, viver no barco mesmo, sem nada, sem vizinho, para ele era tudo. O Amir Klink. Agora eu tô te entendendo, né? Agora eu tô te entendendo como que é isso. E você falando, eu queria casar com ele, eu falei assim, gente, eu. Parece que você conhece a pessoa, né? Sim, mas não, gente, Tipo não assim, sabe, eu é quero ridículo. sentar, tipo, Mia Couto, que é o caso aqui. Quero sentar na Aham. calçada para conversar com Mia Couto. Sim, Não é? Dá chega a ser até vontade. engraçado, mas Não, eu não sei, assim, olha, se você é louca, eu também sou, porque eu tenho também alguns autores, eu queria muito, assim, gente, eu queria tanto sentar e sim, conversar com você, queria tanto, sim. né? Aí a gente conversa lendo as obras dele, né? Isso é uma engraçado. A gente tá aqui, vamos lá, um poema sobre a Mia Couto. Aí o Mia Couto sabe o que que eu tô sentindo, tipo, parece que ele sabe o que eu tô pensando, porque quando eu leio o texto dele, eu fico assim, gente, ele sabe o que eu tô sentindo, ele sabe os meus sentimentos, porque meu. Isso é o barato da literatura. O Arthur, o seu é triste, mas você quer ler? Arthur? Não? Vergonha? Não, não tem problema. Leia, Arthur. Ai, não aguento vocês. Olha aqui, só para encerrar aqui, o Manuel de Barros, gente, mesmo não estando de acordo com a literatura africana, vale a pena também. Vocês vão gostar muito do Manuel de Barros. Ele fala também daquele jeito gostosinho que a gente pensa assim, não é que é isso mesmo? E eu não tinha parado para pensar, né? Aí é que é legal. Mari, pode sim. Os textos são muito fortes. Mari, tá me ouvindo? Tô. Então, professora, eu sou muito suspeita para falar de poema, porque eu amo, sim, sou apaixonada por poemas. Somos suspeitos, então. E eu vi um aqui de um autor que ele é lá. Eu não sei como seria o adjetivo pátrio desse país, mas é Guiné-Bissau. O Uhum. nome dele é Pascoal Dargatan Aurigema. Os nomes é que às vezes são complicados pra gente pronunciar, né? Aham, sim. O Mia Couto é o O mais nome, fácil. o nome do poema é O Chapinhar do Tempo. Hum. É bem assim. Tempo para nascer e também tempo para viver e morrer. É preciso tempo para crescer nas coisas sérias, nas coisas mescladas de harmonia. Tempo para amar a miséria e as lágrimas derramadas nos púcaros sagrados da esperança. É preciso tempo para ser aquilo que não nos deixam ser, e também tempo para vencermos as fadigas e indômitas teimas vazadas em catadupas. É preciso tempo para se provar à humana criatura a nossa valia, o nosso fervor, na castiça, mas chata caminhada marca vida. É preciso tempo para se repudiar em ódio e inveja, arrogância e altivez, e também tempo para nos identificarmos como os labirintos crassos, emergidos da dor incompreendida. É preciso tempo para incondicionalmente aliarmos os redondeis e valermos nas tempestades como também nas honras e lisonjas. Como o chapinhar do tempo, nós seremos e sempre a filosofia garante do tempo presente. Né? Olha só, Mari, quer um texto mais atual do que esse? Que reflete o que a gente está vivendo? Caraca, eu achei muito bom. Onde fala é preciso e valermos nas tempestades, como também nas honras e lisonjas. A gente aprender a lidar com as tempestades, estar bem,
assim, claro que ninguém fica 100% bem em momentos ruins, mas Sim, aprender a lidar com as tempestades, assim como a gente lida com os momentos bons. sim. Não, e olha, é, ele já produziria sentido por uma série de razões, né? Isso, como você falou, a gente aprendeu, eu tenho que aprender a lidar com os momentos bons, mas a lidar com os momentos ruins também. E ele traz uma coisa muito característica da boa literatura de ser atemporal. Então, veja, parece que ele foi escrito hoje, né? Sim, A gente não está tendo que aprender isso, a gente está tendo que aprender a lidar com o tempo. Que tempo? Esse tempo que impuseram pra gente, essa pausa, entre aspas, lógico, na nossa vida, e, e que a gente não sabe até quando isso vai durar, não é? A gente não sabe. Então a gente tem que lidar com o tempo, que a gente não sabe o quanto é diferente de férias, que é um mês, é diferente de um feriadão, 5 dias, é diferente de um final de semana, 2 dias. É um tempo que a gente não sabe, então a gente está tendo que aprender a lidar com um tempo que a gente não sabe qual é. E depois também, depois que esse tempo passar, como é que vai ser essa tempestade? E a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira possível para manter a nossa sanidade, para manter a nossa saúde física, saúde mental, saúde emocional. E aí vem um poema como esse, escrito em um contexto completamente diferente, mas significa tanto nesse contexto que a gente está também, né? Isso é o interessante da literatura também, possibilitar essas diversas interpretações. Lindo, lindo esse. Lindo. sim, eu Obrigada. achei muito interessante também sobre falar é preciso tempo para se repudiar em ódio, inveja, arrogância, altivez, e também tempo para nos identificarmos com os labirintos crassos emergidos da dor incompreendida. Aqui, além da gente ver a questão de que é preciso tempo para a gente amadurecer, preciso tempo para a gente aprender a criar dentro do nosso coração uma verdadeira humildade, se reconhecer como labirintos crassos emergidos da dor incompreendida. Eu achei esse parágrafo em si me chamou muita atenção. Bem forte mesmo. Mas te chamou atenção por uma questão mais específica? Foi mais por causa disso que a gente leva tempo para a gente aprender a amadurecer nas coisas, aprender a repudiar aquilo que é ruim. A gente leva tempo para aprender a se reconhecer realmente pequeno, sabe? E até de entender o que é ruim, né? De enxergar o ruim na gente é muito difícil. Uhum. E também olhar para dentro e enxergar como nós realmente somos é doloroso, de certo modo. Enxergar Olhar nossas para os nossos defeitos, fraquezas, né? olhar para os nossos defeitos é muito difícil. Muito, muito. E admitir depois para outras pessoas os nossos defeitos, mais difícil ainda, Uhum. né? Muito obrigada por você ter lido, foi lindo. De nada. Lucas, você quer ler? Ai, esses homens, né? Esses homens que não têm coragem de botar a voz aí e ler um poema pra gente. Caô. Caô. Não, Regina, não. Sem violência, gente. Olha só, a gente vai continuar ainda algumas aulas é, falando sobre isso, falando sobre a literatura. Gente, a aula hoje foi por um caminho completamente do que eu havia pensado. Completamente. Tudo que eu planejei foi por água abaixo, mas uma água deliciosa, porque eu amei ouvir vocês, amei os poemas que escolheram, amei a participação de vocês. Então, assim, fugiu ao que eu havia planejado, mas foi muito melhor do que eu havia planejado, tá? Sim, pode falar, Dora. Professora, só para me finalizar aqui, a Noêmia, ela é bem parecida com o Mia Couto, mas nem tanto porque ela já vai para o lado sobre as defesas, né? Que ela lutava
pela liberdade, né? Ela luta pela liberdade. Não achei ainda se ela continua escrevendo ainda. Eu estou pesquisando bastante sobre ela, na verdade, que eu não estou tendo muito tempo, mas o que eu mais achei interessante mesmo foi que ela luta pela liberdade da própria negócio dela, sobre a cor dela, sobre as coisas que ela vive, sobre o que ela sofre, sobre o que eles sofrem. Eu achei muito interessante também sobre o que ela faz. Mas o Miyako, professor, eu estou apaixonada. Te entendo, te entendo. É, Mas ela também é demais. tem algum dela aí para ler? Eu li o dela sobre o que eu coloquei, que foi o Sangue Negro. Uhum. Que foi o que eu achei, nossa, incrível. Mas eu vou ler um poema que ela fez também sobre a luta dela. O nome do poema é assim, Canção Fraterna, na verdade é uma canção. Canção Irmão Negro de Terra Fraterna. Fraterna. Meninos do chat aí, atenção na leitura. Canção Fraterna. Irmão negro de voz quente, o olhar magoado, diz-me, que séculos de escravidão geraram tua voz dolente. Quem pôs o mistério leiador em cada palavra tua, e a humilde resignação na tua triste canção? Foi a, foi a vida, o desespero, o medo? Diz-me aqui em segredo, irmão negro, por que a tua canção é sofrimento e a tua voz sentimento e magia? Anela a nostalgia da liberdade perdida, a morte das emoções proibidas, e a saudade de tudo que já foi teu e já não é? Oi. Foi uma canção muito bonita que eu achei. Ela um pouco mais extensa, né? Um pouco Sim, mais grande que não, mas eu acho maior. interessante também vocês lerem para a gente perceber assim, a literatura africana ela não tem um tema único. Sim, ela coloca. Na verdade, eu acho, né, que os textos africanos eles colocam mais a sua luta, os sentimentos dele. Sim, mas é isso, você vê, por exemplo, a gente tem textos que falam sobre a natureza, tem textos que falam sobre o comportamento, tem Sim, texto que fala sobre a questão da liberdade. Então a gente encontra temas variados dentro de uma literatura. Ela não ela é rica demais nesse sentido, né? uhum. Então assim tem para todos os gostos. Pois bem, gostei das pesquisas. Quem não pegou os links, não estava por acaso achando, vai encontrando. Quem não leu tem que me enviar. Hoje é o último dia, tem que enviar o texto que encontrou. Se for de livro, você pode escolher. Você pode escolher um trecho, um parágrafo, tá? Para me enviar, como não vai ter para enviar tudo. Não precisa ser poema, então é isso. Não precisa ser poema, não. Você pode escolher um trecho só. O da Amazon é uma editora, é uma livraria, assim, online, como a Saraiva, né, e tal. Aí você entra lá e você vai ver alguns livros disponíveis para baixar online. Aí, e-book. Eu não sei se a promoção está ainda. Foi mais no início da pandemia, eles disponibilizaram diversos livros, diversos. Eu não sei se está ainda, mas se estiver, porque você encontra assim o e-book, aí embaixo tem o preço do e-book, né? Embaixo tem o preço. Aí quando ele é disponível gratuitamente, fica assim, valor zero. Pro fim. Aí tem valor zero. Então você sabe que pode baixar gratuitamente, tá? Tem isso, eles não costumam durar muito tempo, por isso que eu estou na dúvida. E eu baixei o meu já tem um mês mais ou menos. Tá certo. Quem enviou trechos ou quem enviou resumo, tudo bem. Eu queria que vocês tivessem pesquisado, tá? Não, olha só, a atividade é o seguinte, você vai me enviar o texto
Não é o seu comentário sobre o texto, não. Você me envia o texto do autor. Se for poesia, poesia, né? Se ela não for muito extensa, a poesia inteira. Se for conto, crônica, romance, pode ser um trecho, um parágrafo. E aí você coloca algumas informações básicas do tipo, foi escrita por quem? Ele é de onde? De que país? As informações básicas sobre ele, tá? Mas você escolhe se você quer poema ou não, tá? Vejam só um detalhe. Procurem sempre e tomem cuidado, porque ele tem que ser africano, o autor africano, a literatura africana produzida por africanos, viu? Então tomem cuidado para não pesquisarem autores de outros lugares que falam sobre a África. É diferente, tá? Por exemplo, se eu não vou enviar, por exemplo, Manuel de Barros. Verifiquem se o autor é africano. Por isso que eu pedi para pesquisar onde o autor nasceu. Tá certo? Alguma coisa mais, pessoas? Oi, Fabrícia! Oi! Invadi sua live pra te dar um oi, boa semana. Oi! Peraí que eu não sei quem é. É o Não, Marcos? Pedro, irmão da Amanda. Ah, meu Deus. Eu desabilito tudo aqui pra minha tela não ficar cheia e eu não fico vendo as pessoas. Beijão. Bom final de semana, hein? Beijo pra você também. Então, meninos, a gente vai encerrando aqui. Aí lembra, semana que vem eu vou disponibilizar a videoaula para vocês, a gente não tem esse encontro. E a gente se encontra ao vivo daqui a 2 semanas. Mas nesse intervalo a gente mantém contato, a gente vai conversando por mensagem e eu disponibilizo a videoaula para vocês, tá certo? Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação. Adorei a aula com vocês hoje, adorei nosso encontro. Bom resto de sexta-feira, bom final de vocês. Tchau, tchau. Professora, Oi, a senhora está me escutando? eu tô. Olha só, eu tô abrindo o microfone aqui por pura necessidade mesmo. Eu queria tirar uma dúvida com a senhora.